E bora lá. Deixa eu só baixar esse trem aqui. Tchau, Marília. Oi, Maiara, sua linda. Vamos chegar, vamos chegar. Adoro. Dudu, traz pra mamãe aqui o carregador. Tá bom, sua linda. A Samanta chegando aqui. Deixa eu pôr meu foninho que o trem fica melhor. Oi, Samanta. Oi, Cláudia. Tá boa? Bem, Tudo jóia. pensa uma coisa do cotidiano que me dá uma raiva. É passar o delineador e ele borrar a cara da gente. Ah, Sabe? Fica tudo preto assim, aí você tem que começar tudo de novo. Aquela pessoa que nunca passa, quando passa. então eu já nem passo. Eu já me Você libertei dessas amarras você é do uma pessoa, consumismo feminino. você é uma pessoa mais feliz que eu. Porque, pra mim, o momento live é o momento balada, né? Pra quem não sai de casa, tá assim, ó. Então, é o momento Aham. balada, né? Mas eu sou. É, mas eu não sou de passar, não. Eu sou alérgica, inclusive. Mas aí resolvi agora Nossa. na pandemia inventar essa moda. Ai, você tá bem? Tudo jóia. Eu acho que delineador eu nunca passei na vida. Menina, você é muito feliz, então. Mas olha, eu não sou, eu sou do tipo que reforma roupa, compra em bazar, eu não sou de fazer nada. Mas nesse Aham. momento, em especial, eu falei, não, eu tô me achando um lixo com uma cara de mofo, eu preciso dar um up. Aí resolvi inventar essa moda. Samanta, a gente espera uns dois Diga. minutos para começar, para o pessoal ir chegando, Tranquila. mas Com queria dizer certeza. da honra, da alegria de te receber, a gente bater um papo. Ah, Aqui eu não faço entrevista, a gente vai bater papo mesmo, né? Porque excelente. eu acho que essa é a ideia, né? Da gente ir assim, uma complementando e trocando com a outra, enfim, as pessoas participarem, fazer alguma questão. E esse tempo passa muito rápido, eu penso que é curto para o tema nosso. Mas fiquei muito feliz quando eu te conheci lá no evento do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, porque eu te achei extremamente didática, clara e objetiva. E eu adoro. É. E aí, gente, Mas ela então, eu te conheci antes daquele dia. Você foi, está me conta esquecendo tudo. uma vez que eu fui para Uberlândia, a Bárbara me convidou, Lembro. e aí foi num auditório, acho que era numa faculdade. Você Era, estava na tava. plateia. Eu tava na primeira fila, eu acho. Na primeira ou Isso, na segunda eu lembro que fila. a gente conversou, você fez uma pergunta no final, aí eu te adicionei como no Facebook, a gente é amiga do Facebook desde aquela época. Eu Menina! não sei se é 2015, 2016, não sei, mas foi por ali. Foi. A gente fez depois, inclusive, a conferência de política para as mulheres. Agora que eu me toquei, que eu falei, Isso, exato, agora. exatamente. Porque eu tava achando que você. Lembra do seu sobrenome que eu te falei? Ah, Aham, Vilarinho, lembro. lembrei o nome dela, Gilca. Gilca Vilarinho. Ela deu aula aqui na Uniminas, pertinho de casa, e eu dava aula também. E Vilarinho não é um nome assim tão, né, comum. Eu É falei, deve verdade. ser parente, mas não, é porque eu te conhecia do evento. É, viu É só? muito engraçado. Minha memória tá melhor. Tá. Mas com certeza, bem. E atualmente, então, lá, lá. Outro dia eu pus estojo de lápis na geladeira, então tá tudo certo. Ai, meu Deus. Acho que a gente já pode começar a nossa prosa. Marisol tá aqui, Giovana, só gente fofa, Nayara. Então, aí a ideia é a gente conversar, que você tem muita experiência, né, em Belo Horizonte, como defensora pública e tudo, em relação à violência doméstica. E a gente sabe que com a pandemia esses índices aumentaram muito. Principalmente, se a gente for levar em conta aí, o fato de os órgãos também darem uma paradinha e depois terem que ver como é que faziam para poder atender a essa demanda. Mas eu vi pela experiência da ONG SOS Mulher e Família que em torno de 40, 45%, né, houve de aumento. Essa realidade em Belo Horizonte também aconteceu? Como é que você percebe isso? E o que a gente sabe que não é a pandemia o problema, né? Mas o que é que você viu de novidade com a pandemia para a gente começar essa prosa?
E se quiser falar mais de você, se apresentar melhor, né? Enfim, fica bom? Tá joia. Meu nome é Samanta, eu sou defensora pública, atuo na Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos da Mulher aqui de Belo Horizonte. Eu estou aqui em Belo Horizonte há 6 anos já, eu cheguei em 2014 nessa matéria. Passei também pelo NUDEM em Varginha, no período que eu tive lá. Trabalhei 5 meses na defesa da mulher lá. E de 2014 até hoje na violência doméstica, não pretendo sair, não pretendo mudar de área, é o que eu gosto de fazer mesmo. Em relação à pandemia, o que a gente notou foi o seguinte: no início, nos 3 primeiros meses, mais ou menos, posso dizer até maio, mais ou menos, a gente teve uma subnotificação muito grande, né? Primeiro porque a Defensoria nunca parou. A gente mudou a nossa forma de atender. Então, antes o nosso atendimento era presencial, sempre foi 100% presencial, a gente não fazia absolutamente nada pelo telefone, a não ser que fosse uma mulher que morasse em outra cidade, mas caso contrário, tinha que ser presencial. E a pandemia fez a gente mudar os nossos conceitos, né? Então isso foi muito curioso e eu acho que foi uma mudança, inclusive, que vai permanecer. Então, os defensores e defensoras, não é? Os defensores e defensoras receberam os telefones funcionais e a gente começou a divulgar os nossos telefones funcionais em todos os meios, né? Para todas as mulheres. Então, a gente pediu ajuda da Rede Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Então, os movimentos sociais, os movimentos feministas, as outras instituições, a Delegacia de Polícia divulgava os nossos números. Então, os nossos números foram divulgados em vários campos. As defensoras populares também, formadas pela Defensoria Pública em 2017, que são lideranças populares, também divulgaram os nossos números. E aí eu acho que então, depois que os números estavam bem massificados, bem divulgados, aí sim o atendimento se reverteu, né? Então, todo o decréscimo que a gente teve em números de atendimento, em números de expedientes apartados de medidas protetivas iniciados, em número de boletins de ocorrência registrados, toda essa diminuição começou a aumentar a partir de junho. E eu posso falar que na pandemia, os meus números, por exemplo, de atendimento já dobraram, né? Então, eu fiz a última análise eu tinha feito de março até agosto, final de agosto, porque setembro eu saí de férias, mas eu tinha literalmente o dobro do número de atendimentos que eu tive em março a agosto do ano passado. Então, isso é curioso demais, quer dizer, a gente ainda acredita que ainda existe a subnotificação, porque, obviamente, existem as mulheres que são excluídas digitalmente, a gente não vai esquecer disso, existem mulheres que não têm acesso a telefone, que não têm acesso à internet, então, esses números ainda podem ser muito maiores do que os números que a gente conhece, mas a gente sabe que as mulheres estão localizando os telefones, tanto da Delegacia de Mulheres quanto do NUDEM, e elas estão tendo seus direitos resguardados de alguma maneira, por mais que seja muito mais difícil, porque o distanciamento social acaba que ele aumenta a violência doméstica, não tem como, você coloca todo mundo na mesma casa, pessoas que estão acostumadas a sair para trabalhar fora, então estão tendo que ficar confinadas no mesmo ambiente doméstico, e às vezes é um ambiente deficitário, né? Principalmente as mulheres negras de periferia, a gente sabe que elas que tem uma outra realidade social, então elas vão sofrer ainda mais a violência de gênero, a violência doméstica, né? Existe o desemprego, que aconteceu também em grande parte na pandemia, né? E aí existe aquela cultura de os homens quererem descontar, né? Todas aquelas angústias na vida econômica, na vida profissional, e aí descontam nos filhos, descontam na mulher, e isso vai realmente fazer a violência, que antes podia ser uma violência mais leve, uma violência psicológica, e ela escala, né? E aí ela pode chegar a outras formas de violência física, de forma mais severa, e até mesmo uma tentativa de feminicídio, ou até mesmo consumado, né? Tomara que não, mas em alguns casos isso aconteceu, os números mostram. Sim. Ô, Samanta, e é interessante porque assim, eu achei que demorou muito Minas Gerais colocar de modo acessível, né, a perspectiva do boletim virtual. Eu me lembro que aqui via Conselho dos Direitos das Mulheres, a gente já estava pedindo há mais de mês, 2 meses. Parece que saiu até situações assim mais corriqueiras do dia a dia para fazer virtualmente, e só depois essa questão das mulheres, né? Então, uma questão que fica assim, prioridades. Uma outra que eu fiquei pensando, e eu identifiquei assim muito fortemente, tanto no mestrado quanto no doutorado, que foi sobre esse tema na área de história, os fatores inibidores da busca de ajuda.
É claro que nós temos uma rede maravilhosa, com profissionais de excelência, mas existem muitos fatores que inibem essa busca, porque é diferente viver violência com gente próxima, conhecida. Eu via nos depoimentos, eu fiz uma amostragem de mais ou menos 57 pessoas, profissionais e que vivem situação de violência, as mais diversas. Seja diversa na faixa etária, raça, etnia, classe social, queria mesmo uma amostragem diversa, mas é muito comum em todas elas, por mais que haja diferenças de classe social, do instrumento de agressão, do acesso, né, enfim, mas é muito comum essa questão dos fatores, de acreditar que vai mudar, de que vai passar, de que é uma fase temporária. Isso que você traz me chama atenção. Ele bate quando bebe, mas espera aí, ele não bate lá no colega no serviço, nem no que está bebendo com ele no boteco. Então, vamos conversar melhor dessa história, né? E nos atendimentos isso é possível de ser aprofundado, principalmente no atendimento psicológico, social, psicológico, né? Enfim, com orientações jurídicas, a ONG faz esses três. Mas eu fico imaginando também, Samantha, o quanto que do ponto de vista cultural é difícil ainda, né? Para a gente conversar um pouco, da mulher sair dessa situação, não só por essas crenças, mas também porque muita gente não está nem a par do que está acontecendo com a vida dela. Ela deixa de contar. Então, quando aparece, há muita gente que desconfia, né, dessa história. Então, um desencorajamento ou um descrédito dessa mulher. Eu também identifiquei isso nas narrativas, assim como no ativismo. Por outro lado, muitas querem fazer e acontecer, mas depois de um tempo, na hora que passa a raiva e tudo, tem a retomada do relacionamento. E a gente hoje já entende que isso compõe a complexidade dessa violência, que não tem relação nenhuma com gostar de apanhar, ser mulher de malandro, mas com essas crenças, com esses diferenciais de viver violência com alguém próximo, né? Antes mais no final de semana, à noite, feriado, exatamente porque é quando o casal se encontra, né? E agora a qualquer momento. Como é que você vê esses fatores, para a gente conversar um pouquinho também, de antes dessa violência? O que é que vai criando um cenário propício, né? Eu acho super importante a gente falar disso, para que essa violência se desencadeie, porque não é em todo relacionamento que vai acontecer violência, né? Em alguns relacionamentos vão acontecer, em alguns vai se colocar o limite na primeira situação, em outros vão ficar 10, 15, 20 anos, cada situação é única e tem uma configuração. Mas esses elementos anteriores, que leitura que você faz disso, da demanda, da experiência grande que você tem lá? Bom, eu fui contando no dedo quantos elementos que você colocou aí para serem falados. São muitos. Mas eles se cruzam todos, né? Todos. Então, vou tentar ir por partes. Em relação ao boletim virtual, que foi o início da sua fala, a gente conseguiu, depois de uma lei estadual aprovada, foi sancionada, então tudo foi demorando muito, né? O processo legislativo demorou um pouco, a sanção do governador demorou mais um pouco, depois demorou mais um pouco para o sistema mesmo, prático da TI, né? Para aquilo começar a funcionar, para organizarem pelo menos as 4 demandas que mais ocorrem em relação à mulher, para que elas fossem incluídas como boletim virtual. Mas, independentemente do boletim virtual, naquela época em que o atendimento ele era prioritário, remoto, pela delegacia, porque hoje em dia a delegacia de Belo Horizonte já está atendendo presencialmente. Mas naquela época em que a prioridade era atendimento pelo telefone, né, antes do boletim virtual, a gente conseguiu também, quando eu falo a gente, foi a rede estadual de enfrentamento à violência, nós conseguimos que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a presidência do tribunal, emitisse uma recomendação aos juízes das varas de violência doméstica para que os juízes eles não dependessem do boletim de ocorrência para o deferimento de medidas protetivas, naqueles casos que não configurassem ação penal pública incondicionada. Então, nos casos de violência física, mas de forma leve, violência física violência física sempre vai ser a ação penal pública incondicionada, mas nos casos de violência psicológica, que vai ter, por exemplo, o crime de ameaça, na violência patrimonial, na violência moral, que a mulher pode escolher não querer processar o agressor, né? Então, Samantha, a gente conseguiu... Explica para todo mundo, porque nem todo mundo às vezes é da área, o que é cada uma dessas violências e o que é a ação incondicionada, que não precisa, então, do registro.
Certo. A lei, ela nomeia 5 formas de violência doméstica contra a mulher, a Lei Maria da Penha. Então, pelas 5 formas, a primeira é a violência física, que é quando existe algum tipo de manifestação agressiva em que o corpo dele encosta no corpo da mulher de alguma forma. Pode ser de uma forma leve, que não deixa marcas, ou de uma forma grave, que deixa marcas, né? Então, um tapa, um soco, um murro, um chute, pontapé, empurrão, apertão, chacoalhão, mordida, puxão de cabelo, beliscão, tudo isso é violência física. A violência física, ela vai gerar como consequência, como uma das consequências, um crime. Pode ser uma contravenção penal de vias de fato ou um crime de lesão leve, de lesão corporal grave ou de lesão corporal gravíssima, podendo ser também uma tentativa de feminicídio ou um feminicídio consumado, dependendo do resultado dessa lesão e da extensão dela. Esses crimes que eu falei, e essa contravenção penal, que é um delito, apesar de não ser um crime, todos, para que eles sejam processados, é preciso que exista o Estado. Primeiro na figura da delegacia de polícia, numa investigação policial, que a gente chama de inquérito policial, e depois na figura do Ministério Público, da promotora e do promotor de justiça, não é? Que é a ação penal, naqueles casos em que existam indícios de que realmente aconteceu um crime, de que realmente foi essa pessoa que cometeu o crime, tá? Então, esses casos não dependem da vontade da mulher. Se ela sofre uma violência física, ainda que ela fale assim, não, mas eu não quero que ele seja processado criminalmente, eu não quero que ele venha ter uma pena, independe, ela pode não querer e vai acontecer de qualquer forma. Isso também acontece no caso da violência sexual, que seria quando ele constrange ela de alguma maneira a participar, presenciar ou manter uma relação sexual não desejada, mediante ameaça, intimidação, coação ou uso da força. Lembrando, gente, que a pessoa casada também tem estupro, né? Não é só com gente estranha e desconhecida, porque existe esse mito, né? Essa representação social de que se você assinou um contrato ou sem assinar, sei lá, mora com a pessoa, união estável, de que você tem obrigação. Tem não, é com consentimento, né? Se não tiver consentimento, é estupro. Você falou a expressão correta. A gente analisa a violência sexual justamente pelo consentimento da mulher. Ela pode dar o consentimento em todos os atos sexuais. Assim, nos primeiros, ela vai dando o consentimento. Se chega uma hora na relação que ela fala não, esse não acabou. Esse não tem que parar ali, né? Então, se eventualmente ele continua após esse não, muito embora já esteja bem avançado naquela prática sexual, ele precisa parar, né? Senão vai ser considerado violência sexual e também, como consequência, o estupro. É também violência sexual da Lei Maria da Penha quando ele induz ela a comercializar de alguma forma a sexualidade, quando impede de usar método contraceptivo ou quando força ela ao casamento, ao aborto ou à prostituição. Tá? Então, é muito importante conhecer o conceito, né? A conceituação das violências. Essa violência também, a ação penal pública é incondicionada, não depende da vontade dela, uma vez que as autoridades fiquem sabendo. Se ela conta alguma vez, ou se isso chega ao conhecimento das autoridades, então o processo vai existir de qualquer maneira. Então pode ser, por exemplo, pode ser um vizinho, uma pessoa da família... A fazer a denúncia? Nesses casos pode. Para a parte criminal pode, tá? Só na violência física e sexual. Nas demais violências, que são a psicológica, a patrimonial e a moral, o que é a violência psicológica? Eu ia falar muito dela para um dos elementos que você colocou, né? Do porquê que a mulher fica nesse relacionamento, enfim. A violência psicológica é quando ele constrange ela, quando ele tenta controlar ela, controlar as ações, controlar os comportamentos, controlar as crenças e controlar as decisões dela. Para isso, ele faz ameaça, constrangimento, humilhação, isolamento, manipulação, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, ridicularização, exploração, limitação do direito dela de ir e vir para os lugares que ela quiser, violação da intimidade dela, ou qualquer outro meio que gere nela um prejuízo para a saúde psicológica, causando um dano emocional, uma diminuição da autoestima. Essa violência psicológica, por enquanto, o único crime que ela vai gerar é o crime de ameaça, né? Existe até um processo legislativo para que outras práticas, que exista, por exemplo, a lesão da saúde, né? Da saúde mental, a lesão corporal em relação à saúde mental. Mas ainda não é crime. É violência,
Então, assim, a violência vai gerar a consequência civil da violência doméstica, que é a medida protetiva de urgência. Quando ela pede a proteção, é uma consequência civil da violência, mas o crime é o de ameaça. E o de ameaça, ele vai ser processado por uma ação penal pública mediante condicionada à representação da mulher. Então, é preciso que ela queira que ele seja processado pelo crime de ameaça. Às vezes ela quer, às vezes ela não quer, né? Então, isso vai ser realmente a vontade dela. E é por isso que eu falei que na recomendação que a gente conseguiu do Tribunal de Justiça, nesses casos de violência psicológica, quando ela é completamente limitada, né, no direito dela de existir, em tudo que ela precisa fazer, ela é completamente tolhida e limitada, ela consegue, então, ela conseguia, mesmo antes do boletim virtual, de ocorrência virtual, ela conseguia pedir medidas protetivas por nosso intermédio. Bastava entrar em contato conosco que nós já faríamos uma petição inicial, nós começaríamos um processo pedindo, requerendo o deferimento de medidas protetivas para ela. Né? A violência patrimonial é a mesma coisa, a gente conseguia fazer. Então, a patrimonial é quando ele retém para ele, quando ele fica para ele com alguma coisa que seja dela, quando ele subtrai dela alguma coisa, quando tira dela alguma coisa dela, ou então quando destrói, no todo ou em parte, quando ele quebra, quando ele rasga, quando ele mancha os objetos, os instrumentos de trabalho, os documentos pessoais dela. Né? Então é aquele caso clássico que vem a patrimonial acoplada na psicológica. É um ciúme excessivo, um ciúme violento, um ciúme quanto mais, e aí ele quer checar todas as mensagens dela, checar o celular dela e tudo mais. Senha, então, ele quer saber né? alguma mensagem. Acesso, Sim, exato. E aí, se percebe alguma mensagem, ele joga na parede, quebra. Tem mulheres que contam que, esse daqui já é o meu terceiro celular. Toda hora eu tenho que mudar porque ele vai e pega. Se ele vê alguma coisa que ele não concorda, ele quebra. Né? Então, isso é violência patrimonial. E a última de todas é a violência moral, que aí é quando ele vai para a rua, por exemplo, e começa a dizer que ela é uma criminosa, que ela cometeu algum crime. Ou então quando ele começa a insultá-la na frente das pessoas, difamando a honra dela na frente dos amigos, parentes, vizinhos de toda a comunidade. Isso pode ser feito presencialmente ou também pela internet, pelas redes sociais. Né? Então a ideia da violência moral é assim, já que ela não quer ficar comigo, já que ela não quer esse relacionamento, então eu vou acabar, né? Eu vou destruir a fama dela, porque ninguém vai querer se aproximar dela, porque vai saber que ela é muito ruim, e aí começa a inventar coisas dela, né? Muitos xingamentos e coisas tal. Mas então essas são as violências. Então nesses casos a gente conseguiu fazer. Então só vinculando aquela questão do boletim de ocorrência virtual. Sobre a questão que você colocou sobre a causa, né, da violência, por que alguns relacionamentos são violentos e outros não são? Bom, a gente tem um monte de fatores envolvidos, né? Mas eu acho que o centro, para a gente conseguir entender o fenômeno da violência doméstica, a gente tem que entender não casos pontuais. Porque tem a bebida, porque tem a droga, porque... Não, isso não é a compreensão do fenômeno. A compreensão do fenômeno, a gente tem que ter uma análise estrutural. A gente tem que entender de onde nasce a violência como um todo. Então, a gente tem que abrir a nossa mente e ir lá na nossa sociedade, em como a gente foi criado. E aí a gente tem que falar de patriarcado, a gente tem que falar do machismo, a gente tem que falar que a gente é criado numa cultura machista e racista, não é? Em que as mulheres elas são submissas. Aí quando você fala assim, não, mas as mulheres já chegaram no mercado de trabalho, as mulheres ocupam postos, é a mesma coisa que os homens. Não é. Não é. Porque, primeiro que não são todas que chegaram no mercado de trabalho e ocupam postos. Normalmente a gente fala olhando para a gente mesmas, né? Olhando para o nosso redor, que é a nossa bolha, aquela bolha bem pequenininha. A maioria não está assim, né? Existem muitas mulheres que ainda estão dentro de casa porque não conseguem sair, porque tem que cuidar de filho, não tem que deixar filho, tem que pagar uma pessoa... tem que pagar uma pessoa para olhar filho e tal. Exato. Mas, enfim, aquelas mulheres que efetivamente conseguem sair, aí é o que você falou, elas acumulam com o trabalho doméstico. Então, assim, elas têm que ter as 8 horas de trabalho na rua, tá, mas quando elas chegam em casa, o trabalho doméstico é 100% delas, porque não existe divisão de tarefas. E a gente tem que pensar a construção de gênero de forma igualitária mesmo. Então, não é dizer assim, não, mas o fulano de tal, ele me ajuda muito, sabe? Ele lava a louça,
Ele olha o neném quando o neném chora. Quer dizer, não, não é? Isso é o básico. Ele não tem que receber elogio por causa disso, não. Ele não está te ajudando em nada. E o termo ajuda, né, Samantha? Ele dá a sensação de que a obrigação é dela e que ele está ali complementando, né? De vez em quando, mas a obrigação é sua. Como se o filho fosse da mãe, até para xingar, hoje ainda é, né? Ninguém fala, né? Filho exatamente. Então é muito doido ele se coloca como agente executor, né? A carga mental é toda da mulher, não é? Então, assim, se tem alguma coisa faltando na casa, você tem que comprar, sei lá, vegetal, legume que acabou, você tem que comprar carne. Ela que tem que saber que acabou para colocar na lista de compras, né? Porque ele não percebe. Ah, acabou o gás, tem que chamar o cara do gás, então... Quer dizer, no mínimo detalhe, a carga mental, trabalho, né? Lógico, a carga mental é sempre dela. E ele lá fica esperando, ele como agente executor, ele fica esperando que ela mande ele fazer. O que ele tem que fazer? Ah, por que você não lavou essa louça? Ué, você não me pediu para lavar a louça. Tem que pedir? A pia tá virando de louça, não é suja. Né? Você não consegue enxergar que o trabalho a ser feito? Se você não fizer, quem vai fazer sou eu, não é assim? Então, quer dizer, essa cultura, falar da cultura patriarcal, falar do mundo em que a gente foi criado, da ideia de ser uma responsabilidade das mulheres, então a gente tem que colocar isso na ponta do lápis. E outra, as mulheres que vão para o mercado de trabalho, que conseguem efetivamente sair de casa e trabalham fora de casa, porque trabalhar dentro de casa todas elas acabam trabalhando, mas aquelas que conseguem trabalhar fora de casa também, a remuneração não é igual. O que mais tem são pesquisas mostrando que a remuneração para o mesmo cargo entre homens e mulheres é menor. E as mulheres também conseguem menos postos de trabalho. E aí, por toda uma questão de preconceito, que você vai falar, mas a mulher, ela vai engravidar, então ela vai ter licença maternidade, eu vou ficar, o empregador vou ficar sem essa mulher, né? E como se fosse a mulher pode sofrer violência. Né? Como se Sim, a mulher pode sofrer violência doméstica e se ela sofre violência doméstica, ela vai ficar afastada do trabalho, eu vou ter que contratar alguém para o lugar dela, né? Então, tudo isso, quer dizer, isso vem da cultura. Então, a gente não consegue compreender o fenômeno da violência se a gente não compreender o mundo em que a gente vive. Sim. E quando eu falo isso, eu falo de homens e mulheres, porque muitas mulheres também vão adotar práticas machistas. É lógico, elas não vão se beneficiar com o machismo por conta de uma relação social de poder, né? Elas não vão ter essa relação de poder. Porém, elas também, elas foram treinadas nessa ideologia, elas foram treinadas nessa fala, e muitas vão reproduzir, né? Então a gente tem que analisar isso também. Agora, como sair? Por que as mulheres não saem? Eu costumo falar, o mais comum é a violência psicológica, né? Eu acho que normalmente você tem todas as formas de violência junto com a psicológica, né? Eu costumo dizer que a violência psicológica é como se fosse uma teia, né? Então a pessoa agressora, lógico que ele não começa como agressor no início. Nenhuma mulher vai querer vai começar a namorar uma pessoa que se coloca numa situação de poder, numa situação de controle sobre ela, né? Ela não vai. Então no início, quando ela conhece ele é um príncipe encantado. Ele é aquela pessoa que ela sempre sonhou. E de onde vem o príncipe encantado? Por que ela sonha em ter um príncipe encantado, em encontrar uma pessoa para todo sempre? A construção dos contos por conta do patriarcado, não é? Não, e o princesamento, exatamente. Essa construção do final feliz, ele beija, acorda ela para o mundo, porque ela era uma, né, incapaz. Exato. E a gente aprende desde pequenininha. Eu tô com uma amiga que acabou de ter filho, uma amiga feminista, acabou de ter uma menininha. Ela acabou de nascer e ela falou, eu tô impressionada com os programas de TV, com os desenhos animados que eu não conhecia. Todos são de princesa. Sim. É a princesa. E outra coisa, quando a gente vê, hoje já até tem, arriscando, né? A gente vê final com guerreiras, a mulher não precisa casar e ter filho para ser feliz. Mas são ainda a exceção, né? Eu ainda não vi cadeirante. Acho que Princesa Negra eu já vi uma só, né? Mas cadeirante eu não lembro de ver nenhuma. Enfim, e é muito doido, porque nenhum parente dá brinquedos ou proporciona brincadeiras igualitárias. E as brincadeiras não são neutras, né, Samantha? Elas contam de lugares, de funções, de desenvolvimento de coordenação motora fina ou grossa, de liderança, de poder falar em público ou não. Né? O único brinquedo, fica até aqui no escritório, como a gente falou disso, o único brinquedo que eu guardei dos meninos são adolescentes. Eu tenho um de 16 e um de 14. Foi a boneca. Quem que deu? Eu e o pai, porque a gente tem a visão e a construção de gênero e o quanto que isso é cenário para violência doméstica desde antes de casar.
Nenhum parente Exato. trouxe, né? E eu guardei para eles se lembrarem que eles tiveram não sem desafios, educação integral, cidadã e tudo. Que eu penso que você chegou no ponto que é nevrálgico, que é central dessa conversa, a educação, formal e informal. Porque a gente tem espaços de sociabilidades, outros, que não é só a família, né? Vários outros. Sim. Isso é fundamental e é muito forte, desde da preparação do enxovalzinho, das cores, né? Do quartinho. Como você está direcionando, né? Meninos e meninas para determinados lugares, papéis fixos. Isso é uma loucura. A cor da roupa, né? Assim, enfim. E que não é neutra, né? Fala também de valores. Exato. Eu tinha deixado a ideia de educação mais para o final, mas acabou que ela veio antes. Mas porque quando me perguntam assim, o que a gente faz para mudar esse cenário? Tá, eu já entendi o cenário, mas o que a gente faz? A minha resposta é sempre essa. A gente tem que ter educação. Ah, mas é aumento da pena, a gente tem que ter penas mais duras, criminal. Não, esquece. Esse feminismo punitivista não vai levar a gente a lugar nenhum. Não funciona, né? A gente sabe que não, né? Não funciona, porque de não recuperar alguém com dinheiro público. Eu chamo até porque disso. O sistema penal ele só seleciona pretos e pobres, né? Periféricos. Então, assim, esse é o público, porque também se for um homem branco agressor, esse daí vai responder em liberdade, vai ter pena no final de ter que compromisso de não viajar, de comparecer para assinar o nome onde mora. Quer dizer, ele vai ter várias benesses no processo por ser branco, né? Mas, enfim, o que eu estava colocando é o seguinte, como que começa? Por que a mulher, alguns relacionamentos eles são abusivos? Por que uma mulher se coloca numa situação? Primeiro porque ela foi educada a ser princesa, ela foi educada a ter o príncipe encantado que vai resgatá-la. E aí ela se depara com um homem que é o príncipe encantado, né? Então ele se coloca como um cavalheiro, ele se coloca fazendo tudo para agradá-la, né? Com todos as formas de encantá-la, né? E aí eu falo que é rede, é uma teia que ele vai tecendo ao redor dela, né? E aí, no meio do negócio, depois que o cenário já está mais avançado, o relacionamento já está mais avançado, ela já está afetivamente vinculada a ele, aí ele começa a colocar as manguinhas de fora. Aí ele começa a dizer como que ela tem que ser, o que ela deve pensar, onde ela deve ir, o que ela deve vestir, né? Mas ela não acha que é ele que está fazendo, ela acha que é ela, porque ele faz de uma maneira tão sutil, tão elegante, que na verdade parece que ela tem essa ideia, né? E aí ele vai colocando isso aos poucos para ela. Então, exemplos, né? Eu quero ir na casa da mamãe. Não, hoje é quarta-feira. A gente não combinou que a gente vai na casa da sua mãe, que eu vou com você no sábado? Por que você quer ir na casa dela na quarta? Sei lá, ela me ligou, ela tá querendo conversar comigo, ela quer que eu vá hoje. Não, mas não é. Lembra que a gente combinou? Quer dizer, então ele coloca de uma maneira que ela vai decidir não ir, não é? A decisão vai ser dela, não é dele. Só que ele está sugestionando, né? E a roupa que ela usa, o batom que ela passa no rosto, né? A cor do batom, aquela ideia do batom vermelho, que vai dar ideia para outros homens, não é? Que ela está disponível para os outros homens pelo batom vermelho. A saia é muito curta. Não, nela ele confia, ele não confia nos outros homens, né? Então, que ela tem que se dar o respeito, não é? Então, essas coisas todas vão entrando na cabeça dela. Os passeios de lazer, né? O filme que eles assistem é o que ele gosta, o restaurante que eles vão é o que ele gosta, né? O lugar que eles vão levar os filhos para passear é o lugar que ele gosta de ir. E isso, no final, essa mulher ela fica tão anulada que ela não sabe mais quem ela é. Ela não sabe o que ela gosta de comer, nem o que ela gosta de comer, ela não consegue escolher os pratos dela para comer, né? Então, porque tudo é sempre ele. Então, essa mulher que foi educada para ser princesa e se depara com pessoas assim, elas não percebem. Então, isso é o mais importante. Eles isolam elas, né? Eles isolam da família, isolam dos amigos. Amigo homem não pode, porque amigo homem tá sempre querendo, não existe amizade entre homem e mulher. Se ele tá com você, é porque ele tem segundas intenções. Amiga mulher, que mulher? Essa daí que tá solteira? Que sai sozinha? Não, má influência para você. Então, ele vai isolando ela, porque aí ninguém consegue tirá-la dessa teia, desse emaranhado que ele criou para ela. É como se fosse uma relação de tutela, né? Como se ela fosse incapaz, sem autonomia nenhuma, ou se tem alguma, mas ele vai... E assim, às vezes eu vejo também nas narrativas e nas práticas, Samantha, que há uma confusão
de que violência ela é aquela só que deixa marcas. Eu já vi falas nesse sentido. Não, mas ele nunca me bateu. Quer dizer, tá arregaçando com a pessoa, nunca encostou a mão, mas está assim, destruindo a pessoa. Então, essa confusão também, né, do que é violência e o que não é, e é algo muito novo, né? Você pensar que em 2006, apesar de que a nossa ONG lá desde 97, a gente tem essa concepção de violência, mas na lei a gente tem a partir de 2006. Então é muito recente isso, né? Como se a violência fosse, e até tenho dúvidas se a outra não dói muito mais até, né? Porque a física passa, a emocional deixa marcas profundas e impactos na saúde mental. Mas assim, eu vejo também que tem essa coisa, não, mas ele nunca me encostou a mão, né? Isso não significa não destruir. Sim, mas é por isso que eu gosto de explicar. Não sei se você reparou na hora que eu estava falando da violência física, eu falei assim, sendo leve que não deixa marcas ou grave que deixa. Por que eu gosto de deixar isso bem claro? Eu gosto de deixar isso bem claro porque muitas mulheres acham, inclusive, que elas sequer podem pedir ajuda se elas sofrem uma violência que não deixa marcas, entendeu? Aí eu não tenho como provar. Nossas mulheres repetem muito isso. A prova é a palavra delas. Né? Porque a lei, justamente, ela sabe que é muito difícil. Se a gente fosse exigir que a mulher provasse as violências que ela fala que ela sofre, a gente ia pegar a Lei Maria da Penha e ia rasgar. Porque dificilmente essas violências domésticas que acontecem dentro de casa, dificilmente a mulher teria prova. Lógico que, vez ou outra, tem uma testemunha que presencia, ela consegue filmar, tudo bem, mas é exceção. A grande maioria das vezes a mulher não tem prova, é só a palavra dela mesmo. E a palavra dela vale, então por isso que é muito importante. Mas quando eu estava falando sobre escalar a violência doméstica, da psicológica para a física, como existe esse ciclo, né, em que ele vai proibindo, limitando ela, imagina numa situação que ele proibiu ela de ver a mãe dela, né? A não ser que fosse na presença dele. Ela só pode sair de casa na presença dele, porque ele não confia nas pessoas lá fora. Então, imagina que ela vai. A mãe ligou chorando, desesperada, e ela saiu. Quer dizer, ela cometeu um ato errado, porque ela não podia ir, né? E aí, quando ele chega e ele fica sabendo disso, ele bate nela. E por que muitas mulheres nem falam? Porque elas acham que elas mereceram. Elas tiveram culpa. Porque elas violaram uma regra. Elas violaram uma regra, elas não poderiam sair. Realmente, eu não tinha que ter saído, mas eu saí. E aí, então, ele me bateu, ele está correto. Ele está correto porque eu estava errada nessa situação. Então, isso é muito louco. É a questão psicológica, né? Esse controle sobre a vida da mulher, ele é muito forte. Foi ela que definiu, né? Porque não foi ela. Foi ele. Mas ela não consegue enxergar. Não vê. Mas ela não consegue enxergar. Então, o ciclo da violência doméstica é esse. A mulher, ela fica tão envolta nesse ciclo, e é por isso que, às vezes, você também tocou nesse ponto, ela consegue pedir ajuda e depois ela volta atrás. Por que isso? Eu costumo fazer dar um exemplo, uma metáfora, né? A mulher que está em situação de violência doméstica é como se ela estivesse embaixo d'água. Aí, ela consegue colocar o nariz um pouquinho para fora. Né? Tem uma hora que ela vai conseguir. E aí, se não tiver tudo muito fácil para ela, tudo muito de mão beijada para ela, os serviços de proteção aos direitos dela estarem muito abertos e muito fáceis, a chance dela voltar para baixo da água é muito grande. Né? Então, e mesmo quando ainda tem outras questões envolvidas, como uma dependência financeira, uma dependência emocional, uma cultura que a família dela fala que a mulher não pode ser separada, a mulher separada não vale, que casamento é assim mesmo, que com o da mãe dela foi assim e com ela tem que aguentar. Então, tem várias questões adjacentes, mas principalmente os serviços públicos, né? Quando a gente fala sobre as políticas públicas, elas têm que ser de fácil acesso para a mulher. Porque senão ela vai conseguir sair do ciclo da violência rapidamente e logo ela volta. Porque as outras questões que envolvem essa teia em que ela se viu presa são muito fortes. Não foram trabalhadas e são muito fortes para ela. Sabe o que eu identifiquei também? Serviços interdisciplinares favorecem ela sair e ter menos reincidência. Exatamente por esse fator. Né? Então, quando você tem aí a conjugação do social, do psicológico, que às vezes vai 6 meses, 1 ano, depende, cada caso é único. Para essa mulher, inclusive, entender a sua trajetória, você falou muito bem, a questão da dependência financeira existe, mas muitas vezes elas são chefes de família, né? Elas é que levam dinheiro para dentro de casa, a gente sabe que isso tem aumentado no Brasil, né? Não sei se já 40%, 45%, se a gente for computar atividades informais não registradas, talvez dá até meio a meio, essas mulheres trabalhando e trazendo dinheiro, mas tem a dependência emocional,
E você sabe o que eu vi na amostragem? Muitas têm uma trajetória de abuso sexual na infância e adolescência, tentativas de suicídio, baixa autoestima. Então, só registrar a ocorrência é muito pouco, é muito superficial para mexer com questões mais profundas que têm a ver com o como ela lida com a vida. Algumas achando, inclusive, que são maldição. Porque minha mãe viveu essa violência, minha avó, como se fosse algo genético, ou então que passa de geração para geração. Então, ela está condenada, não tem o que fazer. São falas muito fortes, eu não peguei aqui, a gente podia até ilustrar, mas são falas muito fortes, que nos arrepiam, porque eu penso que é de uma generosidade, de uma abertura, quando elas abrem a possibilidade da gente estar ali junto, né? E de confiança também, de vínculo, né? Para poder contarem. Tanto que eu chamo o capítulo 1 do doutorado de A Ousadia de Contar-se. Porque eu não acho que é fácil, brincadeira, esse tipo de coisa. E assim, você tapou na sua vida ali, né? Então, muito difícil. Mas como essa história aparece da trajetória, né? E como que isso vai impactar? Então, assim, só chamar o 190, só registrar uma ocorrência policial, mas sem trabalhar com outras questões mais a longo prazo, Samantha, eu tenho verificado que tem uma eficiência restrita, né, limitada. E ao passo que, é claro que mesmo com atendimento interdisciplinar, pode haver o retorno. Eu fiz até um vídeo de 23 minutos, porque ela simplesmente não vai embora, não TED, porque a gente sabe que são vários fatores, eu elenquei apenas alguns nesses 23 minutos, mas são vários fatores que contribuem para ela não ir embora. A gente falou de alguns aqui hoje, mas fiquei pensando nisso, essa possibilidade da diminuição da reincidência na medida em que a rede se conecta melhor, você trouxe isso, e na medida em que ela consegue ter um atendimento continuado. Isso, para mim, é decisivo, além desse aspecto da educação, que mais a médio e longo prazo, né? Mas eu já estou falando assim da situação que está posta, né? E que aí é daqui para frente. Então, assim, são muitas questões, né, que mostram essa complexidade. Dentro disso que você falou, eu gosto muito de não falar que a delegacia de mulheres é a única porta da violência, né? Então, todas essas publicidades que são feitas para a violência contra a mulher, denuncie, ligue 190, chame a polícia. Eu tenho uma dificuldade com essas Eu faço isso também, eu divulgo a rede. Eu tenho muita dificuldade porque, assim, parece para todo mundo que a violência só se resolve dentro da delegacia. A delegacia é importante? Lógico, a delegacia é fundamental para a proteção das mulheres. Com certeza absoluta, ninguém discute isso. Mas a sensação que passa é que violência é só crime, violência é prisão. Por isso que no início eu cheguei a fazer a diferenciação do que é o crime, a consequência criminal e o que é a consequência da proteção. A violência, ela vai comportar dois fenômenos, duas consequências, uma criminal e uma cível de proteção. E a gente esquece da cível, muitas pessoas não conhecem a cível, ela é pouco divulgada. É pouco divulgado que a mulher pode pedir medidas de proteção cíveis, né, sem ter que fazer um registro de ocorrência, sem ter que gerar um processo criminal para essa pessoa. Em alguns casos é possível isso, né? Eu falei dos tipos de violência que isso é possível. Então isso é muito importante, porque quando você coloca só a delegacia ou a polícia militar como a porta de entrada, muitas mulheres não procuram ajuda. Não procuram ajuda porque elas não querem, elas acham que se elas forem, ele vai preso automaticamente. Elas acham que elas vão entrar na delegacia, já vão algemar ele e ele já vai ficar preso para sempre e ele é o pai dos filhos dela. E ela não quer isso. Então, por exemplo, no Nudem, a gente tem um serviço psicossocial, a gente tem uma assistente social, tem uma psicóloga que prestam serviços para a mulher e fazem esse atendimento. E muitas mulheres procuram a gente primeiro, não procuram a delegacia primeiro, né? E aí, muitas vezes, elas querem só uma orientação jurídica, né? Para saber o que vai acontecer caso elas tomem uma providência jurídica, quais são os caminhos, né? E às vezes ela quer um acolhimento mesmo, um acolhimento psicológico. Às vezes ela tem que ter força. Às vezes ela não sabe o que ela quer. Né? Ela procura a gente numa hora que ela colocou o nariz para fora d'água para começar a respirar um pouquinho e ela vai lá para saber e para pedir ajuda, porque ela não sabe, ela não tem força o suficiente ainda para tomar uma providência. E às vezes até com uma confusão mental de não conseguir decidir nada naquele momento. Isso é muito comum. Exato. E é esperado, né? Porque o processo foi de tortura, né, para trás. Então, não, os pensamentos são perdidos, né? São pensamentos contraditórios, são pensamentos... Não dá para exigir dela, você quer o quê? Né? Às vezes ela precisa só desabafar naquele momento para pensar e se fortalecer para tomar alguma providência. Às vezes ela precisa só de se fortalecer. Exatamente. O que você falou é tão assim...
comum dela chegar, ela não quer ele preso, ela quer que acabe a violência. Porque, olha, passa na cabeça dela assim, se ele for preso, ele vai ser fichado, como é que vão ficar os meninos, as coisas já estão feias, o bicho já está pegando. São tantas questões passando na cabeça dela, que se ela tiver que tomar uma decisão, é mais provável que ela retorne, né? Que tiver que tomar uma decisão. Aí fala assim, ele já não está comprando comida para dentro de casa. Ele preso aí que ele não vai comprar comida mesmo, né? Se você para analisar, a minoria das mulheres querem que os homens sejam presos. É muito raro a mulher querer ele preso, até porque sabe que o sistema não funciona absolutamente nada. E mal ou bem, praticando todas as violências que ele já praticou, ele é uma pessoa da família dela, ele é uma pessoa de convívio com ela, que já teve pelo menos uma história, né? Então, o que ela quer é não sofrer violência, é isso mesmo. Então, o que ela quer? O que é a medida protetiva? A medida protetiva, lógico que tem controvérsia, né, jurídica, mas é como eu defendo. Ela é uma tutela jurisdicional inibitória. Então a mulher faz um pedido ao judiciário pedindo que ele fique proibido de cometer novas violências contra ela no futuro. Então ela pede que os direitos fundamentais dela, a vida, a integridade física, a integridade patrimonial, a integridade psicológica, a integridade sexual e a integridade moral sejam preservados. Ela quer simplesmente viver sem violência, ela quer uma vida sem violência. Então ela pede uma medida voltada para o futuro que impeça que no futuro ele volte a cometer essas violências. É uma tutela inibitória para inibir novas violências. E a Lei Maria da Penha, ela é uma lei civil, ela é uma lei de proteção integral às mulheres. E isso é que tem que ficar muito claro. As pessoas acham que a Lei Maria da Penha é criminal. Até pouquíssimo tempo atrás sequer tinha um crime na Lei Maria da Penha. Hoje em dia tipificado, hoje já temos o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Mas até pouquíssimo tempo atrás, se não me engano foi 2018, antes disso não tínhamos, né? Então é uma lei civil, é uma lei de proteção integral à mulher. E é isso que a gente tem que batalhar, é uma lei maravilhosa. É a terceira melhor lei do mundo em eleição da ONU. Reconhecida pela ONU em 2012, quer dizer, é muito importante, né? Esse ordenamento jurídico que a gente tem, ele é forte, ele é novo, como você muito bem colocou, em 2006, que foi criada a lei. O NUDEM, que é a Defensoria Especializada da Mulher de Belo Horizonte, é anterior à lei. Ele foi inaugurado em 2005, eu nem era defensora ainda, eu entrei na defensoria em 2008. Então, isso é muito bacana, você saber que você está nessa luta, porque é uma luta, né? Você fazer essa educação em direitos, e aí quando você também colocou um pouco lá atrás aquela questão, por que alguns relacionamentos são assim, outros não são, por que as mulheres estão presas. Uma outra questão também é a educação, né? E a educação é tanto da mulher quanto do homem. A gente tem que pensar nos dois polos. Por que a violência continua acontecendo? Se a mulher ela se coloca numa postura de vítima e se o homem se coloca numa postura de agressor, essa violência vai continuar acontecendo. Enquanto os conceitos de ambos os lados, enquanto os conceitos deles não forem revistos, não forem revisados, enquanto o homem não conseguir compreender o efeito dos atos dele na vida dessa mulher, porque a gente tem que falar nas masculinidades tóxicas. Eles aprenderam a ser machos. Né? Eles aprenderam a ser machos. E a importância de atender esses homens. Então a ONG faz isso também, que é um diferencial. Porque senão eles vão perpetuar essa violência no próprio relacionamento. Vão com próximos relacionamentos. Exatamente. Eles não aprenderam. Sim, e como vítima aparecem excepcionalmente, mas os autores de violência, é muito importante ter um lugar também de escuta para esses autores. Porque né, a gente não está ali para ficar brigando, julgando, a gente não é juiz, mas assim, desconstruir, porque essa masculinidade tóxica é ruim pra eles também, né, Samantha? Faz mal pra eles. Sim, é péssima pra eles, faz muito mal. Não poder chorar, ter que estar de pênis ereto 24 horas por dia, ai, me ajuda, né? Muito sofrido também. Enfim, então, é bom pra todo mundo essa história. Quando a gente tá falando disso, não é um problema de mulheres. Eu sempre reforço, é um problema de homens, de mulheres, da sociedade toda, de políticas públicas, né, do Estado e de projetos de leis e, portanto, de todo mundo, porque todo mundo sai perdendo em maior ou menor grau. Claro que tem relações de poder nessa história e tudo, tem privilégios, tem, mas sai perdendo. No fringir dos ovos, a gente ser quinto país no ranking mundial em feminicídio, subindo, né, não veio o próximo dado, mas com certeza está subindo, é muito preocupante, né? Tem impactos assim, bastante significativos. Então, aí, ó, só falta 10 minutos, ai que antipatia, porque quando a prosa acabou, a gente não quer que acabe.
Mas eu fiquei pensando também, além desses aspectos, que eu acho que você mapeou muito bem, eu até tenho chamado de espiral da violência, né? Para abrir um pouco. Né? O ciclo dá a sensação um pouco de fechado, porque tem esse momento da tensão, a agressão, aí vem a lua de mel, pede desculpa, enfim. Isso. Né, vai rodando. O espiral, eu usei esse termo para achar que tem aberturas, e tem mesmo, né? A gente acredita que tem, por isso que a gente faz esse trabalho que faz, e não porque é obrigada a fazer, né? Eu achei bom você falar isso. Eu estou num lugar que eu quero estar, porque nem todo mundo está, né? Então, e muitas vezes, no caso de delegacias de mulheres, aqueles lugares com espaços físicos mais inadequados ou que ninguém quer, né? A gente vê isso, tá até isso na construção de gênero, em termos das políticas públicas. Eu não sei se você verifica, mas aqui a gente verifica essa história, né? De desqualificar ou de banalizar em relação a outros, né? Como se fosse coisa menor, como se fosse, enfim. Esse é um aspecto. Existe a violência institucional, mas quanto mais a rede se conectar, né, Samantha, mais formação continuada tiver, porque ninguém chega pronto nessa história. Eu penso que a gente tem que aprender muito e sempre. Eu não acho, pode ter mestrado, doutorado, pode estar há trocentos anos, eu acho que a gente tem muito o que trocar e o que aprender, penso assim, quando se trata de violência, e um espaço para os profissionais também poderem lidar com cuidar dos cuidadores. Eu não sei se você já conheceu alguma experiência assim. A gente fez isso na ONG, foi importante, para não banalizar essa violência que chega. Ai, mais uma, é a quinta vez, sabe essa história? Para desenvolver a escuta ativa, sem preconceito, sem julgamento, e também para os profissionais aprenderem a lidar com as próprias violências que nós temos. E se não tomar cuidado, isso vai circulando para quem é atendido, ou a gente projetando as nossas coisas no outro, ou mesmo ficando doente com o problema do outro. E aí você não consegue ajudar o outro. Então são tantos aspectos, e isso é raro de ver, lugares onde há esse cuidado dos cuidadores. E tem dia que às vezes a pessoa não pode, não deve atender. Penso assim. Dependendo do contexto de como ela esteja, vai ser um desserviço para ela e para quem vai ser atendido. Como é que você vê essa história e você acha que nós estamos avançando? Outro aspecto, só para se amarrar. Uberlândia, com 700 mil habitantes, com os índices crescentes em delegacia, na ONG SOS Mulher e Família, etc. Defensoria, a Bárbara disse que aqui também tá crescente. Ela trabalhou muito também nessa pandemia, nossa parceirona. Mas assim, nós não temos ainda o Juizado Especial Criminal e Cível, e a lei fez 14 anos em agosto, Samantha. Isso me deixa assim arrepiada. Nós já abraçamos fórum, já fizemos correspondência, já fizemos tudo que tinha para fazer, né? E aí não dá para dizer que não tem violência. Né? Então, assim, o que acontece? São as prioridades das varas também? Como é que você vê isso? Então, esses dois aspectos para a gente ir linkando e caminhando para o fim. Bom, primeira questão dos cuidadores e cuidadoras, né? As pessoas que trabalham com violência doméstica. Realmente, eu não vejo projetos de cuidado dessas pessoas, né? E nisso eu me coloco no meio também, né? Porque a gente trabalha muito, tem dias que eu trabalho 12 horas direto, sem parar, só atendendo mulheres. Lógico que a gente tem as nossas técnicas, a gente consegue diferenciar bem. Teve algumas defensoras que passaram pelo NUDEM e não conseguiram ficar, né? Porque você tem que ter o seu emocional muito sólido, né? A sua análise muito fechada. Você não pode de jeito nenhum se vincular ao que a mulher está passando. Isso eu coloco na capacitação com as estagiárias. Então, cada estagiária que entra, eu tenho uma conversa profunda com as estagiárias para que elas não façam isso, para que elas não levem para casa. Fria, né? Isso não significa ser frio, de jeito nenhum. De jeito nenhum, pelo contrário. Sim, pelo contrário. Pelo contrário, eu explico sobre acolhimento, eu falo do acolhimento na voz, no tom de voz, acolhimento no corporal, né? O seu gestual tem que ser de acolhimento para a mulher. Porém, você tem que ter uma barreira. Aquilo que ela está passando é dela, não é seu. Né? Então você não pode levar aquilo para sua casa. E o curioso é que muitas estagiárias chegam pra gente, escolhem o NUDEM especialmente porque já sofreram violência. Né? Muito eu comum costumo a falar, gente ver voluntários na ONG, muito comum. ser voluntários e achando que, assim, vou resolver as minhas questões agora atendendo violência. E às vezes é o contrário, nem pode.
e que ainda não está resolvido. Exatamente, porque ainda não entendeu, ainda não passou pelo processo, né? Não concluiu o processo. O que eu costumo falar é que a violência doméstica ela é tão comum, né? Que normalmente ou você passou, ou você tem uma amiga muito próxima que passou. Dificilmente uma mulher ou não vai ter passado, ou não vai ter tido uma amiga muito próxima que tenha passado, né? Porque é muito comum, ela está muito perto da gente. Então, muitas estagiárias nos procuram justamente porque passaram por uma situação de violência na vida. Então, a primeira formação que eu faço foi a formação que eu tive como estagiária, porque eu fui estagiária do NUDEM no Rio de Janeiro. Então, eu tive uma orientadora do estágio, que é defensora pública atualmente aposentada, a Arlanza, que ela é uma musa pra gente, ela é maravilhosa. E ela me ensinou, basicamente, tudo que eu sei quando eu era estagiária. Eu tinha 21 anos, 22 anos. E então eu peguei todo aquele ensinamento que eu recebi dela sobre como atender uma mulher em situação de violência, e eu tento sempre trazer isso para as minhas estagiárias. E é lógico que eu aplico na minha vida também. Mas você percebe, algumas defensoras públicas concursadas não conseguiram ficar no NUDEM, justamente porque é muito difícil fazer isso. E mesmo eu que já tenho todo esse trabalho, às vezes eu caio também, às vezes eu vejo que eu tô doente, às vezes eu fico com febre, minha temperatura sobe porque foi muito. Sim. É pesado demais. Outra coisa. É pesado. Eu atendia, junto com uma psicóloga, grupo reflexivo. Então, eu trabalhava a questão emocional e eu a parte histórica, de gênero e tudo. E uma delícia, assim. Esse grupo durou mais de um ano. Foi maravilhoso. Assim, para nós e para elas também. Mas eu engravidei. E aí eu já não dava conta. Então, assim, às vezes a pessoa dá conta por um tempo, mas no momento da vida não dá. Então é preciso. E outra coisa que eu verifico também, a possibilidade, e aí pode ser inconsciente, com certeza, de também os problemas na equipe e nas relações de poder começarem o bicho a pegar por falta também de um espaço coletivo para lidar com as questões que aparecem ou para discutir os casos. Então, assim, como que fez diferença nas nossas vidas ter esses espaços de formação, que é uma coisa, e de cuidado, que é outra. Geralmente o cuidado vem mais por oficinas, né, para mexer mais, assim, usando recursos da cultura. Faz muita diferença, né? Eu acho que isso... E não vejo tão divulgado ou tão comum nos espaços, né? E é um pesar, porque é muito pesado mexer com violência. Ali a gente tem que fazer algumas escolhas também, porque você pode trabalhar com a questão não diretamente, né? Tem questões da gestão, enfim, tem muitas outras possibilidades, mas o cara a cara ali é pesado, né? É uma energia muito difícil que chega. Essas questões do cuidado, esses exemplos que você falou de oficinas, isso a gente deixa a desejar, a gente não tem nada disso. Inclusive é uma coisa até que a gente pode pensar em começar a ter, né? Porque capacitação continuada a gente tem, formação continuada a gente tem. Agora, a parte do cuidado, de como lidar, cada uma é meio por si. Eu tô na terapia, né? Cada uma corre por si. Fiz décadas. Eu tô na terapia porque não dá para segurar sem terapia, né? Porque é pesado realmente. Tem semanas que é pior, tem meses que é pior. Então isso vai e volta. O importante é a gente tem que estar atenta o tempo todo. Não existe assim, eu sou imune, eu já sei fazer, eu já sei não me vincular emocionalmente. Não existe. Vai ter uma hora que você vai cair, né? E até o formato, né, Samanta, metodológico das questões que são feitas podem diferenciar e definir se ela vai voltar para o atendimento ou não. Né? Então, assim, quando você diz, por exemplo, um profissional que não está com esse preparo e diz assim, nossa, mas você está há 10, 15, 20 anos não buscou ajuda, quer dizer, o que você está fazendo? Você está remetendo essa mulher a se justificar para você, ela já faz isso com o marido. Né? Ela tem que se justificar o tempo inteiro, ela sente culpa o tempo inteiro, ela vai fazer isso agora com o profissional, ela vai querer se vincular como dependente, não é legal. Né? Mas para construir autonomia, a gente fornece ferramentas. A pessoa, às vezes, tem um tempo interno muito diferente de uma outra e muito diferente do profissional. Então, já teve gente que, às vezes, aparece e que quer ser assertivo. Não, você tem que separar. Imagina, quem sou eu para dizer que ela tem que separar? Jamais, né? Nunca. Mas isso acontece. Né? E mesmo com formação. Então, assim, só para te dizer o quanto que a formação é importante, as trocas, porque às vezes a pessoa nem está vendo, né? Nem está se tocando, que está direcionando alguma coisa ali, e que depois, quem vai se responsabilizar? Se não é ela com autonomia, decidindo, e no tempo interno dela, ela vai jogar o sucesso ou o problema de não ter dado certo para o profissional? Não pode.
Então, assim, é tão delicado, eu acho que é tão sutil, e esse limite Eu tão costumo dar um tênue. exemplo, quando a gente recebe uma mulher no auge da violência, a nossa vontade é sacudir. Ela fala, você não tá vendo o que tá acontecendo com você, acorda, enxerga. A gente não pode fazer isso de jeito nenhum, nem Nunca. de longe. Ela não volta Quando ela nunca mais. pergunta pra gente, nunca mais, quando ela pergunta pra gente, mas o que que você acha? Doutora, o que que eu tenho que fazer? Não sei. Os caminhos são esses. Uma coisa é você fornecer orientação jurídica, outra coisa é você falar para ela o que ela tem que escolher. Isso. Não, E a escolha é dela. Sabe com quem que eu aprendi muito? Com Sócrates, lá atrás, a maiêutica. Devolve em forma de pergunta. O que você dá conta de fazer no seu tempo agora? Que ferramentas... Vamos pensar juntas. É isso, você devolve, porque você obriga o sujeito a olhar para dentro. Que adianta eu falar o que você tem que fazer? Né? Não adianta. É nada. Não adianta É uma nada. fuga. E outra coisa, às vezes ela sai, some 1 ano, mas depois volta, se você deixa o canal aberto, né? Se você não julga, se você não detona. Então, assim, ai, que delicado, que difícil, né? São tantos fatores, se a gente for pegar e a via crucis, e a revitimização, e ter que recontar a história em vários lugares que vai. Então assim, aí vamos falar de competência híbrida. Ótimo. O final da competência híbrida, da questão dos juizados, né? Ai, então a lei está aí.